Gostaria de cumprimentar a igreja com a paz de Jesus Cristo. Paz seja convosco, como um bom quadrangular, né? Amém. Sem muitas demoras, vamos se colocar em pé. Abra suas Bíblias na primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, do versículo 9 ao versículo 11. Não quero enrolar muito agora, porque eu vou tentar me segurar um pouco na palavra, para não prolongar muito tempo. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Amém? Diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11: corroborados, confirmados ou comprovados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Feche os seus olhos, vamos ter uma breve oração. Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Pedimos, Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente neste momento e me revista da Tua autoridade, Pai. Te peço, Jesus, que a palavra que sair da minha boca, que não vem da minha boca apenas, mas da Tua palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Prepara os nossos corações para essa palavra, Pai. É o que eu te peço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Essa semana eu venho meditando nessa palavra. Não é uma palavra muito fácil de ser pregada, porque não é uma palavra que nós, seres humanos, conseguimos entender. Nessa noite, eu gostaria de falar de um tema muito difícil, mas um tema que nós temos que entender. Quero falar sobre a vontade de Deus. Quero começar essa mensagem com uma breve pergunta. Nessa pergunta você não precisa me responder, mas quero que você faça a si mesmo e responda no decorrer dessa pregação. A pergunta é: você está vivendo no centro da vontade de Deus? Repito, você está vivendo no centro da vontade de Deus? Gostamos de dizer: se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, aquilo vai acontecer. Mas o que mais me frustra, ou o que mais muitas vezes me espanta, é que se algo vai diferente daquilo que imaginamos e daquilo que pensamos, logo nos frustramos e começamos a questionar a Deus, a perguntar: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Pai, para que isso está acontecendo na minha vida? Nessa noite, o assunto discutido já tem sido discutido há muito tempo. Todos nós cremos que Deus é Criador e que Ele nos criou. Se Ele nos criou, então eu imagino que Ele deve ter nos criado com algum propósito, certo? A questão é como descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida e como nos adequarmos a ela enquanto ela se cumpre. Ficamos tristes e insatisfeitos quando algo que não é da nossa vontade acontece. Normalmente questionamos a Deus, o seu querer e aquilo que Ele quer para a nossa vida. Mas afinal, antes de entrar na pregação, quero fazer algumas perguntas. O que é a vontade de Deus? Defino a vontade de Deus como um querer de Deus. A vontade de Deus indica que existe um Deus ou um ser superior ao outro. Deus é o ser superior, nós somos a criatura. Existe uma soberania de Deus. Veja alguns versículos que falam sobre isso. Isaías 45, 9 diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Ou o que está me fazendo? Será que a obra que você faz
Satanás pode dizer: ele não tem mão, ele não tem mãos. O primeiro entendimento que temos que ter sobre a vontade de Deus é que a vontade de Deus não pode ser definida por nossos parâmetros ou desejos, por aquilo que queremos. Como já dissemos anteriormente, a palavra de Deus é soberana, não depende do nosso querer. Deus é um Deus livre e não depende de nossas futilidades para nos abençoar. Me vejo perguntando a respeito de várias coisas. Deus, por que não... Me vejo perguntando sobre várias coisas. Por que não posso ter isso? Por que tenho que enfrentar a morte? Por que tenho que enfrentar o sofrimento? Por que tenho que enfrentar a solidão, o pecado, a guerra, a descrença? Muitas vezes a vontade de Deus não é aquilo que imaginamos. Às vezes a vontade de Deus não é o mais gostoso, mas eu quero te dizer, ela é a melhor para a nossa vida e a que mais nos faz bem, embora muitas vezes sentimos que não seja mais gostosa. Deus é um ser eterno, que na eternidade passada já planejou se relacionar com as criaturas falíveis e pecaminosas que nós somos. Imagine comigo, Deus é um Deus que existe desde a eternidade passada e a eternidade futura. Entre essa eternidade passada e a eternidade futura, Ele decide abrir um parêntese e se relacionar com a raça humana, se relacionar comigo e com vocês. E muitas vezes nós que estamos dentro desse parênteses, queremos questionar aquele que criou todas as coisas, a mente criadora, a mente inteligente, aquele que nos fez acima de todas as coisas. Alguns veem a vontade de Deus como um ponto. Mas como assim um ponto? Alguns creem que a vontade de Deus é que eu tenho que me casar com uma pessoa certa que Ele já predestinou antes da fundação do mundo. Tenho que ter uma casa, tenho que ter um carro, e esse carro que Deus me predestinou, e essa cidade que Deus me predestinou, me chamou, e esse lugar onde Deus me chamou. Mas aí nós excluímos a vontade do ser humano e o nosso livre-arbítrio. Outros veem a vontade de Deus apenas como uma oportunidade de aquisição de bens materiais e bênçãos espirituais. Aproveito-me das minhas orações para receber, para barganhar, para questionar a Deus sobre a minha vida, porque ela não tem sido do jeito que eu anelo, ou do jeito que meu ser existencial quer. Deus disse que no mundo teríamos aflições. Então eu vejo que talvez para alguns a vontade de Deus seja a aflição, talvez para que na aflição nós sejamos aprovados. Todos temos que enfrentar a morte. A palavra de Deus diz que a chuva ela cai sobre justos e injustos. Não importa a sua cor, a sua raça, religião, não importa o seu sexo, não importa nada, a chuva vai cair sobre justos e injustos, e a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Nessa noite, eu quero que você receba essa palavra. Como seres humanos, temos a tendência, uma pesquisa diz que 95% nós relacionamos o nosso tempo com o passado ou com a nossa ansiedade do que vai acontecer para o futuro. Mas apenas 5% nós gastamos a nossa energia no que vai acontecer hoje. Amados, muitos querem ver a vontade de Deus, talvez como um caminho mais fácil. É mais fácil eu granjear ou caminhar por esse caminho, então essa é a vontade de Deus na minha vida. É mais fácil eu desistir aqui, então essa é a vontade de Deus para a minha vida. Outros veem a vontade de Deus como um caminho mais rentável, o caminho que me dá mais propriedades, o caminho que me dá mais monotoriedades, o caminho que me dá mais dinheiro, mais financeiro, mais econômico. Então essa é a vontade de Deus para a minha vida. Mas não é isso que nós vemos ao decorrer da Bíblia. Quando nós vemos a canonização da Escritura, com mais de 40 escritores, temos boiadeiros, mestres, temos profetas, sacerdotes, todos os tipos de pessoas
vidas. Deus não quer trabalhar pelo que você tem, mas por aquilo que você escolhe se colocar debaixo da presença dEle. Outros olhem a vontade de Deus como os epicureus, aqueles que gostavam de aproveitar e gozar da vida. A vontade de Deus é aquela que eu aproveito, aquela que eu tenho os meus desejos saciados. Então, se a bebida sacia o meu desejo, essa é a vontade de Deus. Se o cigarro, o fumo, sacia a minha vontade, então essa é a vontade de Deus. Outros gostam de ver a vontade de Deus como o caminho que me dá fama, o caminho que me dá glória. Eu tenho que ter status, principalmente na sociedade pós-moderna que vivemos, aonde nós estamos cheios de imediatismo. Tudo tem que ser para agora, para ontem. Consumismo, queremos tudo. Uma palavra talvez que nós não olhamos tanto na Bíblia, mas que hoje na nossa sociedade nós temos sofrido, é a avareza. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que tenho, sempre quero ter mais, nunca me satisfaço no Senhor. Para outros, o caminho da vontade de Deus está na impressão que eu passo através da minha intelectualidade. Então eu quero adquirir vários diplomas, quero adquirir toda a ciência, como se isso fosse comprar a vontade de Deus para a minha vida. Mas são poucos os que acham o caminho, aqueles que, embora não seja gostosa, mas é a vontade de Deus que nos faz bem. Talvez não seja mais fácil, mas é a melhor. Não precisa ser com montantes de bênçãos materiais, mas com um tesouro interior que brota dentro do meu coração e que nos leva a Jesus Cristo, nos leva a cada dia a sermos moldados, fundidos e feitos à imagem de Jesus. Um caminho bom, um caminho simples, traçado bem antes da fundação do mundo. A vontade de Deus é algo definido bem antes da fundação do mundo. Romanos 12, 1 a 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos queremos que a vontade de Deus se manifeste boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. O nosso maior questionamento existencial é justamente quando essa vontade não se manifesta quando nós queremos. E às vezes pensamos que essa vontade possa se manifestar de um jeito mágico. Então a vontade de Deus vai se manifestar porque eu oro, porque eu jejum, porque eu leio a Bíblia. Não. A vontade de Deus se manifesta porque ela já foi decidida antes da fundação do mundo e porque Ele tem algo especial para você na sua vida. Porque muitas vezes nós perdemos tempo com o pecado, perdemos muitas vezes o caminho da salvação com o pecado e gastamos os nossos tempos, gastamos o nosso tempo com aquilo que não agrada a Deus. Isaías 55, no versículo 8, principalmente diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Com isso, eu entendo que Deus é um Deus superior, enquanto Ele é Rei. Nós somos apenas servos, nós somos a palavra servo. Afinal, no grego diz doulos, e doulos é escravo. Afinal, ou somos escravos do pecado. Jesus diz assim para o fariseu: você que está no pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos a Baal, ou nós servimos a Jesus. Você é escravo de alguma coisa. A questão é de quem é você, que você é escravo. Deus age no tempo dele. Muitas vezes nós nos frustramos com a vontade de Deus,
Hoje mesmo, Deus criou as criaturas e soprou o Espírito de vida. Hoje mesmo, Jesus já manifestou a redenção naquela cruz e ressuscitou. Hoje mesmo, Deus trazou um projeto para você. Hoje mesmo Ele voltou, mas no nosso tempo não é assim que funciona. Por isso nos frustramos, porque não conhecemos o final da história. Não conhecemos o livro que Deus escreveu sobre a nossa vida, ou aquilo que escrevemos por nós mesmos. Qual é a vontade de Deus, afinal? Quero colocar algumas vontades de Deus e assim entrar na pregação. A vontade de Deus é a salvação para todos. 1 Timóteo 4:2. A vontade de Deus é que nós vivamos segundo o seu agrado. A vontade de Deus é nos dar uma vida melhor. Afinal, essa é toda a vontade que foi colocada na lei no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ou a vontade de Deus, não é para nos proibir ou para nos colocar dentro de um cubículo, numa vida indesejada. Não, a vontade de Deus é para que nós vivamos uma vida melhor, uma vida mais agradável, uma vida mais de felicidade, uma vida com mais gozo. E por último, a vontade de Deus se manifesta na missão de Deus, naquilo que Deus planejou, com a raça humana, com a sua criatura, com a sua criação. Afinal, não são as almas que vão ser redimidas. Possamos de falar, venha, entregue a sua alma para Jesus, mas no final do tempo, Jesus vai restaurar toda a sua criação, vai restaurar os animais, vai restaurar a natureza, vai restaurar o ser humano por inteiro. Toda a sua criação e o seu projeto vai ser restaurado. Na Bíblia, a vontade de Deus é manifestada em 5 textos como uma vontade soberana, em 7 textos ou versículos como projeto para a nossa salvação, em 5 mais textos como uma chamada específica para alguma ação, em mais 7 textos chamados para que nós dependemos de Jesus, em mais 11 textos. A vontade de Deus é que a nossa vida seja reta diante dele. Mais 4 textos é alguma orientação específica. E outros 3 textos é a resposta de nossas orações. Quero entrar com você agora no versículo 9, onde diz assim: por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do quê? Do conhecimento da sua vontade. Para você entender a vontade de Deus naquela época, é preciso entender o que estava acontecendo naquela época. Colossos era uma cidade que ficava perto da região da Frígia, perto de Herápolis e de Laodiceia. Era muito conhecido por seus tecidos que eram tingidos por várias cores. Nessa época estava infiltrando uma vã filosofia ou heresia dentro da igreja. Essa filosofia se chamava gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia que invadia a comunidade cristã naquela época. Eles acreditavam que Jesus era mais um leão, mais um mediador dentre muitos. A salvação não era dada apenas através de Jesus, mas ele era um dos seres cósmicos, do qual a salvação provinha. O gnosticismo também cria na dualidade do corpo, onde o meu corpo é mau, e por isso se praticava o ascetismo, a autoflagelação, mas o meu espírito é bom. Isso não é verdade. Quando Deus nos criou, Ele diz: isso é bom. Deus nos criou um ser íntegro, um ser inteiro, que é composto por alma, espírito e corpo. A função, o projeto dele é que todos os 3 se restaurem e voltem a Deus. Nós somos um ser inteiro. E é nesse contexto que Paulo escreve esta carta. A primeira palavra que quero analisar com vocês é conhecimento da sua vontade. Conhecimento da sua vontade se dá pelo termo epignosis. Epignosis não é simplesmente uma gnose que era feito, ou um conhecimento pela intelectualidade humana, mas epignosis era o pleno conhecimento da vontade de Deus. O que Paulo está apelando é que esse povo de Colossenses, de Colossos,
não apelassem apenas para a sua intelectualidade, que mostrava que Jesus era apenas mais um, mas que pudessem se basear na própria revelação, as Escrituras, pudessem se basear no pleno conhecimento que é Jesus Cristo. A gnose cristã não se dava pelo mero conhecimento intelectual, mas pelo amor praticado aos irmãos. Afinal, este é o maior dos mandamentos: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sem uma vida relacional, uma vida horizontal, uma vida de amor aos irmãos, não existe uma vida de amor a Deus. O diferente disso é a hipocrisia. Não existe um relacionamento vertical como excluirmos o horizontal. Jesus veio para aquele que está sedento, para aqueles que estavam doentes, para aqueles que eram rejeitados e excluídos da sua sociedade. O que é, afinal, a vontade de Deus, pelo termo epignosis? Epignosis é a revelação de Deus, ou a auto-revelação de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? A maior de suas revelações já nos foi dada. É a palavra de Deus. Uma das formas de conhecermos a vontade de Deus está escrita aqui, neste livro. Deus escolheu se revelar a sua vontade através das Escrituras. Por isso, duvide ou desconfie de qualquer revelação que é extra-bíblica, qualquer revelação que começa com visões humanas e de alguma forma vai terminar na Bíblia. É a Bíblia que dita a nossa revelação e não as visões que ditam a revelação de Deus. Todas as heresias, se não todas, quase todas, começaram através de visões. Que um anjo visitou tal pessoa, que um anjo foi lá e disse tal palavra para tal pessoa, e ali começou mais uma heresia. Não que eu não creio em visões, eu creio, mas não quando elas são antibíblicas, suprabíblicas, vão contra a palavra. O amor de Deus, a ciência de Deus, a gnose de Deus, o conhecimento de Deus foi nos dado através das Escrituras. A gnose da época de Colossos era uma gnose do conhecimento que era especulativo e teórico, mas a gnose, o conhecimento que Deus nos deu, é o conhecimento prático que é revelado através do amor e do caráter em Cristo Jesus. A segunda palavra que o versículo nos traz, eu fico movendo aqui os papéis e depois me complica. A segunda palavra que o versículo 9 nos traz é assim: em toda sabedoria. Conhecimento, sabedoria, inteligência para a gente é tudo a mesma coisa, mas não é o que está falando a palavra. Sabedoria vem do termo Sofia. Pela gnose eu conheço a vontade de Deus. Pelo conhecimento eu conheço as Escrituras. Pela Sofia eu a pratico. A sabedoria é muito mais do que um conhecimento. É a arte ou a excelência em tudo aquilo que conhecemos. Se somos teólogos, sejamos o melhor. Se somos pastores, sejamos o melhor. Se somos professores, sejamos o melhor. Se somos cristãos, e afinal todos somos, sejamos o melhor. E a cada dia pareçamos mais com Cristo. A Sofia, a sabedoria é revelada através da prática, é revelada através do nosso amor e da nossa prática da vida cristã diária. 3 perguntas temos que fazer a nós mesmos com essa sabedoria: o que cremos, o que buscamos e o que somos. A sabedoria de Deus é um de seus atributos. 1 Samuel 2,3, Jó 9,4, descrita como perfeita. Jó 36,4, poderosa. Estou falando da sabedoria. Jó 36,5, universal, ou abrange a todos. Daniel 2,22, infinita. Romanos 11,33,
maravilhosa. Salmo 139, 5. A sabedoria que é revelada e dada através de Deus e não do nosso próprio esforço, ultrapassa toda a compreensão humana. Aonde o mundo nos diz que devemos guardar rancor, Jesus nos diz que nós devemos amar o nosso irmão. Aonde o mundo nos diz que nós temos direitos, Jesus nos diz que muitas vezes nós precisamos abdicar todos os nossos direitos. Aonde o mundo nos diz que nós devemos agir com nossa razão, Jesus nos diz que nós devemos agir com o nosso espírito. Afinal, quem não nasceu do Espírito não pode ver o reino de Deus. A terceira palavra é discernimento. É a palavra sunesis, inteligência, discernimento, entendimento, depende da sua tradução. Todas elas levam para o mesmo princípio de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Pelo conhecimento eu conheço as Escrituras, pela sabedoria eu a pratico, e pelo discernimento eu as ensino o que é a vontade de Deus. Minha segunda pergunta está no versículo 10. Para que tudo isso? Para que eu preciso conhecer as Escrituras? Para que eu preciso praticar as Escrituras? Ou que isso vai gerar em minha vida? Versículo 10 me diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 1 de Romanos 12 diz assim: rogo-vos. E daí, o primeiro item que nós precisamos para viver a vontade de Deus. Rogo-vos, vem da palavra paracaleus. Espírito Santo é paracleto, vem da mesma palavra, aquele que auxilia, aquele que ajuda, aquele que é companheiro. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Quando nós casamos a nossa vontade com a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus se manifesta boa, perfeita e agradável na nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, é pelo amor que praticamos através das Escrituras, pela compaixão, pela caridade, que apresenteis o quê? O vosso corpo. Muitos entre nós têm apresentado o Espírito, muitos dentre nós têm apresentado a mente, muitos dentre nós têm apresentado apenas as mãos, muitos dentre nós têm apresentado apenas um pequeno pedaço para Jesus. Mas o que Paulo está rogando para a igreja de Romanos é que eles apresentem o corpo deles, todo o corpo, a integralidade, todo o nosso ser, toda a nossa existência. Para isso, precisamos crescer em 3 áreas. A primeira área que crescemos é a área do eu. Eu preciso me conhecer, preciso saber quem eu sou, preciso conhecer qual é o meu propósito aqui na terra e para que Deus me chamou. Temos que perguntar: quem sou eu? Qual é o propósito nessa vida? O que gosto de fazer? Porque muitas vezes o que você gosta de fazer está relacionado com o propósito ou a vontade de Deus na sua vida. Se eu gosto de ensinar, de repente Deus te chamou para ser um professor. Nós muitas vezes gostamos de sacralizar o ministério. A única profissão ou vocação que importa ou que presta é o ministério, é você ser evangelista ou pastor. Deus nos chamou, cada um com uma parte diferente. Alguns são pé, outros são perna, outros são rosto, não, outros são mão, outros são dedo, porque quem é a cabeça é Cristo. Mas cada um tem uma função, e dentro da sabedoria que Deus nos deu, exerça com toda a excelência aquilo que Deus te chamou para ser. Primeiro, crescimento do eu. Segundo, crescimento, então esse é o crescimento intrínseco
que bem gera para dentro. O segundo crescimento é o crescimento horizontal com os meus irmãos. Pergunto quem é meu irmão, qual é o meu propósito aqui nesta terra. Não é o ide, anunciai, pregai a toda criatura, ensinando, batizando. Não é esse o nosso propósito, não é essa a vontade de Deus, que nós vamos à igreja, que nós vamos ao mundo. Nós temos uma tendência na igreja de muitas vezes falar: não, nós somos de Jesus, e é verdade, mas eu não posso ir ao mundo, eu não posso ir lá no mundo, porque a palavra de Deus diz que ou eu sou sal ou eu não sou sal, ou eu sou luz ou eu sou treva, não se assentais na roda dos escarnecedores. Mas como pregar se nós não irmos ao mundo? Gostamos que as pessoas venham à igreja. Claro, a igreja não pode se mundanizar e pegar as coisas do mundo e infiltrar na igreja, mas precisamos sim ir ao mundo e falar do amor de Cristo. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. A graça de Cristo é que nos faz melhor. A única diferença é que eles não conheceram o amor e a graça de Cristo. E esse é o meu e o teu propósito. Se existem pessoas perecendo sem conhecer o amor de Cristo, você pensa que vai ser cobrado de quem? Não é de mim, não é de você? Esse sangue vai cair na mão de quem? O que penso sobre o meu irmão? O terceiro conhecimento que tenho que ter para crescer na vontade do conhecimento de Deus, o conhecimento da sua vontade, é quem Deus é, o que Deus representa para você. Ele representa apenas uma parcialidade, apenas um pequeno espaço dentro do seu coração, ou Ele é toda a sua vida? Paulo continua dizendo: apresenteis os vossos corpos em sacrifício o quê? Sacrifício o quê? Vivo. Você lendo a Escritura ou pelo conhecimento que você tem, você já viu sacrifício vivo? Normalmente a gente sacrifica algo que vai morrer. É um sacrifício morto. Mas o que Paulo está dizendo aqui é totalmente o contrário. É sacrifício vivo. O que eu entendo com isso é que a vontade de Deus é que você dê o seu corpo para Deus, mas esse corpo com vida, com vigor. Muitos esperam para fazer a vontade de Deus quando já não existe mais vigor, quando a sua força se foi, quando a velhice chega. Agora eu já criei meus filhos, agora já estudei, agora já estou com uma certa idade, agora eu vou fazer a vontade de Deus, nada contra. Mas o que Paulo está dizendo aqui é totalmente contrário. É todo o seu vigor, tudo aquilo que você tem, toda a sua força, toda a sua energia, não seja concentrada nas coisas desse mundo, ou aquilo que o mundo nos oferece, mas aquilo que Deus nos oferece, para que nós vamos ao mundo e transformemos esse mundo. Vivo, santo. Todos conhecemos a palavra santa como uma palavra ética moral. Eu sou santo, por isso eu não peco. Eu sou santo, por isso eu obedeço. Eu sou santo, então eu tenho que me santificar cada dia mais. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E colocamos várias regras. Esse sim é um dos aspectos da santidade. Outro aspecto que quero destacar é a separação e a exclusividade. Deus quer, pela vontade dEle, que a nossa vida seja exclusivamente para Ele, separadas para Ele. Paulo continua: que o vosso culto racional e não sejam o quê? Conformados, não tome a forma desse mundo. Não quer dizer que a gente não vai no mundo, quer dizer que a gente não pode praticar as mesmas coisas. Porque se Cristo mora em mim, porque se eu revelo a mim como cristão, é porque sou um pequeno Cristo. E como pequeno Cristo, sou transformado a cada dia. E Paulo continua falando assim: sede transformado pelo que? Renovação
vosso entendimento. Eu não vivo pelo meu passado, eu não vivo pela vontade de Deus, aquilo que Ele realizou no meu passado. Eu vivo pela renovação da minha mente. A cada dia eu confio que o Senhor tem algo novo para mim. Eu confio que a vontade de Deus ela é nova, que a vontade de Deus ela é soberana, que a vontade de Deus ela é melhor, porque os caminhos dele é melhor, porque a vontade dele é melhor, porque o pensamento dele é melhor. Essa é a renovação. E agora então nós experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Último tópico, no versículo 11, ele diz assim: corroborados, confirmados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Existe um paradoxo, uma contradição aqui neste versículo. Paulo começa falando: rogo-vos para que experimenteis ou conheceis, cresceis no conhecimento da vontade de Deus. E no versículo 11, para que isso se confirme em paciência. Quem que é paciente esperando a vontade de Deus? Eu não sou. Nós esperamos a vontade de Deus já questionando qual é a vontade de Deus. Pai, mas será que a tua vontade é essa? Às vezes, como bons brasileiros, queremos até dar um jeitinho na vontade de Deus. Pai, será que se eu orar, a sua vontade não vai mudar assim? Essa não foi a oração de Jesus, do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. Qual é a oração de Jesus no Getsemane? Deus, esse é o meu querer, contudo, seja feita a tua vontade. Será que é essa a oração que nós temos orado? Pai, esse é o meu querer, essa é a minha vontade, mas eu quero casar a minha vontade com a tua vontade. Por isso, Deus nos diz assim, que Ele é aquele que despedaça e aquele que sara, aquele que fere e aquele que ata a ferida. Deus, depois de 2 dias, nos dará vida e ao terceiro ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e que prossigamos em conhecer a Deus. Precisamos a cada dia conhecer a vontade de Deus. A segunda palavra que diz assim, perceba que os 3 itens que são confirmados naqueles que esperam a vontade de Deus. A oração de Paulo é que eles conhecessem a vontade de Deus, segundo que a gnose, a sofia e as suneses. E aquilo ia gerar um andar dignamente, conhecer a vontade de Deus, frutificação, e a confirmação disso seria a paciência, a longanimidade. O que é ser longânimo? Longânimo é um sinônimo da palavra paciência. A diferença é que longanimidade é a paciência com perseverança. Eu espero e persevero em esperar. Mesmo que a situação me diga ao contrário. Eu não vivo pela circunstância, eu vivo pela vontade de Deus. E por aquilo que Deus se revelou na sua palavra. Amados, muitas vezes nós ficamos presos na nossa pequenez. Deus, e se eu sofrer nessa terra? Pai, e se eu não tiver dinheiro nessa terra? Deus olha para a gente como meninos mimados que estão querendo doce. E Ele diz: o meu plano para você é muito maior. Eu tenho uma moradia celeste preparada para você, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, onde todas as tristezas não existirão. Às vezes me pergunto como será o céu, e na minha pequenez eu questiono: será que será aquilo que a palavra diz assim, que nós teremos e ficaremos 24 horas por dia dizendo: Deus, eu te adoro, tu és glorificado. É bom estar na presença de Deus, mas eu creio que Deus é um pouco mais dinâmico. Talvez meu pensamento
é que o céu seja a terra, como foi criada lá no Éden, sem pecado. Sem a existência do pecado não existirá a morte. Sem a existência do pecado não existirá o quê? Todas as consequências e prejuízos que a morte traz para o ser humano, como a tristeza, o ódio, a ausência de alegria. Esse será o céu, onde o nosso gozo será Jesus Cristo. E por último ele termina assim, com gozo. Eu entendo que o gozo aqui não é uma euforia ou um êxtase do momento onde nós estamos alegres. Eu entendo que é como Filipenses 4:4, se eu não me engano, que diz assim: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Essa alegria é muito mais do que uma alegria momentânea. É como lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto no vide, o produto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A alegria do Senhor vai contra as circunstâncias que nos oprimem e trazem opressão ao nosso ser. A alegria do Senhor é muito maior do que isso. É a diferença entre a solidão e a solitude. A solidão, eu posso estar cheio de pessoas ao meu lado, mas eu não sou alegre, eu sou depressivo. Eu posso estar sozinho, mas a depressão toma do meu coração, toma o meu coração. A solitude, por mais que eu tenha pessoas ao meu lado ou não tenha ninguém, eu ainda confio no Senhor e me alegro no Senhor. Se coloque em pé nessa noite. Nessa noite eu não quero fazer nenhum apelo para que você venha aqui na frente, mas eu quero que você, juntamente comigo, nós iremos. Abra sua Bíblia em Abacuque 3:16. Eu acho que nós somos cristãos, mas eu acho que ninguém tem decorado essa passagem. Vamos ler Abacuque 3:16 ao versículo 18. Afinal, até o versículo 19, até o final. E vamos fazer essa oração juntamente, juntos. Começa no versículo 16, por favor. Vamos lá. Ouvindo eu, o meu ventre se incomoda, ao seu ruído treme os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos, em silêncio, pois guardarei o dia da angústia que há de vir sobre o seu povo. Versículo 17: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus passos como da corça, Ele me fará andar sobre os meus lugares altos. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Como meros homens que somos, não queremos conhecer toda a nossa história. Porque se conhecêssemos a nossa história, ou toda a sua vontade revelada, seríamos igual a Deus, e não é essa a nossa pretensão, de maneira nenhuma. Pai, nesse momento pedimos apenas que conheçamos a Tua vontade a cada dia, revelada nas Tuas Escrituras, e vivamos a nossa vida com alegria no Senhor, possamos ter paciência para esperar a Tua vontade, possamos
sabedoria do Senhor para confiar na Tua vontade, ó Pai. Que isso gere em nossa vida, Pai, uma mente renovada, uma mente transformada, um novo espírito, como, ó Deus, Davi diz: cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Pai, a minha oração nessa noite é que nós não tentamos conhecer a Tua palavra como os colossenses, que tentavam conhecer pelo gnosticismo, pelo conhecimento, pela intelectualidade, mas conheçamos a Tua vontade pela fé, e vivamos pela fé com alegria e exultação no Senhor. Pai, como Paulo, eu oro nesta noite, Pai, dai-nos conhecimento da Tua vontade, sabedoria e inteligência espiritual. Essa é a minha oração, na autoridade do nome de Jesus. E toda a igreja junto diga amém.